Bom, pessoal, vamos para mais uma aula de ótica. Na aula de hoje, nos debruçaremos sobre a reflexão da luz e as duas leis que regem este fenômeno óptico. Aprendemos, em nossa segunda aula de ótica, que a reflexão luminosa nada mais é que o fenômeno óptico que consiste no fato de a luz voltar a se propagar no meio de origem após incidir na superfície de separação desse meio com outro meio qualquer. Podemos verificar a reflexão luminosa através da capa de abertura da aula de hoje. Note que temos aqui uma superfície a qual designaremos por S, de superfície mesmo. Observe que essa superfície delimita o espaço em duas regiões. A região número 1, à esquerda do escudo, e a região número 2, à direita deste. Perceba que raios laser são emitidos em direção à superfície de separação entre as regiões e que, após a incidência, esses raios são devolvidos ao meio de origem, portanto, são refletidos de acordo com a definição que acabamos de recordar. Os raios de luz incidiram através da região número 1 em uma superfície e, após essa incidência, retornaram ao meio de origem sem qualquer travessia para o outro meio. Esta é a reflexão luminosa. Você deve lembrar também da segunda aula de ótica que as superfícies de separação, sempre representadas por S, possuem papel ativo no comportamento da reflexão luminosa. É que tais superfícies podem ser planas ou irregulares. Observe que o exemplo superior é uma superfície S que separa dois meios, duas regiões e que não apresenta quaisquer irregularidades ao longo de sua extensão. Portanto, é classificada como uma superfície plana. Observe, no entanto, que o exemplo inferior, apesar de ser uma superfície S e separar dois meios, apresenta muitas deformações ao longo de sua extensão. Portanto, é classificada como uma superfície irregular. O tipo de superfície afeta diretamente o tipo de reflexão luminosa. Temos duas espécies de reflexão. A primeira delas é a reflexão regular, também chamada de reflexão especular. Aqui, selecionamos um feixe de raios luminosos paralelos entre si, realizando a incidência sobre uma superfície S que separa duas regiões. Note que após a incidência, os três raios luminosos representados são devolvidos ao meio 1. Portanto, os raios luminosos sofrem a reflexão luminosa. Note que, em especial, temos uma reflexão em que os raios luminosos refletidos também permanecem paralelos entre si. O paralelismo é mantido antes e depois da reflexão. Portanto, dizemos que esta é uma reflexão regular ou especular. Como temos uma superfície plana, todos os pontos dessa superfície apresentam as mesmas características. Portanto, após a incidência, os raios foram refletidos seguindo parâmetros iguais. Por isso, o paralelismo é mantido antes e depois, conforme mencionado. Esta reflexão também é chamada de especular, fazendo referência a um tipo de instrumento que estudaremos amplamente na próxima aula, que é o espelho plano, um instrumento que apresenta, para todos os casos de incidência de raios luminosos, a reflexão regular.
É por isso que, ao se olhar no reflexo de um espelho de sua residência, você observa uma imagem fidedigna à realidade, pois a reflexão é regular. Em contrapartida, temos a reflexão difusa, chamada simplesmente de difusão. Nesse caso, escolhemos um feixe de raios paralelos entre si e, observe, que esse feixe vai de encontro a uma superfície S que separa dois meios, porém, esta é uma superfície altamente irregular. É uma superfície que apresenta muitas deformações. Portanto, cada ponto dessa superfície possui uma característica própria, o que faz com que cada raio luminoso, ao ser refletido, ao ser devolvido ao meio 1, o faça com características diferentes. Isso faz, portanto, com que cada raio siga uma inclinação e o paralelismo não seja mais mantido após a reflexão luminosa. Assim, essa é uma reflexão irregular ou difusa. É o que acontece na superfície de um lago quando você olha para o seu reflexo. Você nota que a imagem ali formada é uma imagem um pouco distorcida, e isso acontece porque a reflexão foi difusa e não regular, conforme vimos no exemplo anterior. De fato, é muito difícil que a superfície de um lago realize a reflexão regular. Afinal, as águas desse lago sofrem ação do vento, o que provoca algumas ondulações que são interpretadas para os fenômenos ópticos como deformações na superfície. Portanto, temos uma difusão da luz mesmo. É importante que você perceba que a reflexão regular é predominante quando a superfície refletora for plana e bem polida. Esta é a palavra-chave. A palavra predominante é bem empregada aqui. É que na vida real, no dia a dia, é impossível que tenhamos uma superfície perfeitamente plana, perfeitamente polida. Portanto, a reflexão regular e a reflexão difusa acontecem de forma simultânea na mesma superfície. Porém, quanto mais plana e quanto melhor polida a superfície, nós identificaremos muito mais a reflexão regular do que a reflexão difusa. Observe também que a reflexão difusa, por sua vez, é predominante quando a superfície é irregular e porosa, muitos poros, muitas deformações. Mas essa reflexão é fundamental para que enxerguemos os objetos ao nosso redor. É que esses objetos, logicamente, não possuem superfícies perfeitamente planas, como a superfície de um livro não é totalmente plana, como a superfície de uma parede também não é, e, portanto, essas superfícies refletem a luz que recebem de forma difusa. A luz acaba se espalhando em vários ângulos. E isso é ótimo para nós, que captaremos através dos nossos olhos esses raios de luz e, daí, os nossos olhos serão sensibilizados e terão uma boa percepção do que está nos cercando. Para que possamos compreender as leis da reflexão, consideraremos um raio de luz incidente, RI, numa superfície plana S, capaz de separar duas regiões, dois meios. Após a incidência deste raio na superfície plana, verificamos que esse mesmo raio é devolvido ao meio de origem e, após esse fenômeno da reflexão, ele recebe o nome de raio refletido, RR. Perceba que no ponto de incidência e, consequentemente, no ponto de reflexão, traçamos uma reta normal à superfície. Dizer que
esta reta M é normal à superfície, é dizer que a reta forma, com essa superfície, um ângulo de 90 graus. Portanto, a normal e a superfície serão sempre perpendiculares entre si. A razão da existência da reta normal é para que possamos parametrizar essa situação em dois ângulos diferentes. Um será chamado de ângulo de incidência e o outro será chamado de ângulo de reflexão. O ângulo de incidência é formado entre o raio incidente e a reta normal, conforme podemos perceber. Por outro lado, o ângulo de reflexão é definido entre o raio refletido e a reta normal. Muito cuidado para não confundir as posições desses ângulos. O ângulo de incidência não é formado entre a superfície e o raio incidente. É formado entre o raio incidente e a reta normal. Assim como o ângulo de reflexão não é formado entre o raio refletido e a superfície de separação, mas sim entre a reta normal e o raio refletido. Temos, portanto, a superfície de separação, o raio incidente, o raio refletido, o meio número 1, o meio número 2, uma reta normal à superfície, o ângulo de incidência e o ângulo de reflexão. Podemos agora detalhar as leis da reflexão. A primeira delas diz que o raio de luz incidente, o raio de luz refletido e a reta normal à superfície pelo ponto de incidência da luz são coplanares. Elementos coplanares são elementos que pertencem ao mesmo plano geométrico. Dizemos que o raio refletido, portanto, pertence ao plano de incidência. Se tudo parece grego até agora, não se preocupe. Veja só, a situação que conhecemos até agora é a seguinte: temos uma superfície de separação entre dois meios, verificamos que essa superfície, nesse exemplo, é plana, temos um raio de luz incidente a essa superfície que, após chegar à superfície, sofre reflexão. Temos, portanto, o raio refletido. Traçamos uma reta normal à superfície, no ponto de incidência do raio de luz, e, entre o raio incidente e a reta normal, temos o ângulo de incidência. Entre o raio refletido e a normal, temos o ângulo de reflexão. Note que aqui temos um retângulo pintado de azul que atua como plano de fundo. É, portanto, o plano geométrico em que o fenômeno da reflexão luminosa acontece para este caso descrito. Portanto, este é o plano geométrico o qual o raio incidente, o raio refletido e a reta normal pertencem. Note que no seu campo de visão é como se você tivesse um papel posicionado à sua frente e nós tivéssemos desenhado todos esses elementos no mesmo papel. Vamos imaginar que no ponto A nós temos um laser que faz a emissão de um raio de luz até este ponto de incidência e, a partir dele, nós temos o raio refletido, que é direcionado ao ponto B. Imagine agora que você possa se desprender desse papel que eu pedi que você imaginasse e que você venha um pouco mais para próximo da gente. Agora, você vai fazer a emissão desse mesmo raio de luz neste ponto daqui, mas você não está mais neste plano azulado. Como você está um pouco mais próximo, nós mudamos o plano de incidência e o que a primeira lei da reflexão está dizendo é que o raio refletido seguirá o mesmo plano de incidência. Ora,
você faz agora um plano de incidência inclinado em que o ponto A está mais próximo de você, como nós temos aqui nesta figura. Veja que o raio incidente chega à superfície no mesmo ponto de incidência da figura anterior, inclusive, e aqui nós temos o raio refletido. Este é o novo ponto B. No nosso campo de visão, é como se esse ponto B estivesse numa profundidade maior, enquanto que o ponto A está mais próximo. Qualquer que seja o plano de incidência deste raio incidente, o raio refletido seguirá o mesmo plano geométrico, beleza? É isso que quer dizer a primeira lei da reflexão. O raio incidente, a reta normal e o raio refletido são coplanares, isto é, pertencem sempre ao mesmo plano geométrico. A segunda lei da reflexão é muito mais simples de ser compreendida. Ela diz que o ângulo de incidência e o ângulo de reflexão possuem a mesma medida. Matematicamente, temos que o ângulo de incidência e o ângulo de reflexão são iguais. Isso acontece porque o raio incidente tem destino semelhante à origem do raio refletido, e isso faz, portanto, com que eles tenham características semelhantes em termos de ângulos. Isto é, o ângulo que o raio incidente forma com a reta normal, que é chamado de ângulo de incidência, é igual ao ângulo que o raio refletido faz com a normal, que é o ângulo de reflexão. Portanto, se aqui temos 30 graus, aqui também temos 30 graus. Se aqui temos 45 graus, aqui temos 45 graus e assim sucessivamente. É importante você perceber que nesse quadrante nós temos um total de 90 graus. Portanto, se aqui temos 60 graus, aqui temos 30 graus, logicamente, não é? Como esse ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, aqui também teríamos 60 graus e aqui temos o restante para 90, né? Ou seja, 30 graus também. Essas relações angulares são importantíssimas para as superfícies refletoras, como os espelhos que mencionamos há um certo tempo. Aqui nós temos uma constatação importantíssima. Numa superfície irregular S, as leis da reflexão continuam valendo para cada raio de luz refletido. Ora, numa superfície plana, se mandarmos vários raios paralelos, todos eles terão o mesmo comportamento após a reflexão, pois todos eles incidem em pontos de mesmas características. No entanto, para uma superfície irregular, em que cada ponto possui uma característica própria, precisamos olhar para as leis da reflexão para cada raio de luz refletido individual. Olhemos para o seguinte caso. Temos uma fonte luminosa realizando a emissão de raios de luz que incidem em dois pontos diferentes de uma mesma superfície S, que separa dois meios materiais e, no entanto, é completamente deformada ao longo de sua extensão, comportando-se, portanto, como uma superfície irregular. Vamos parametrizar retas normais para cada ponto de incidência. Portanto, neste ponto superior, nós temos uma reta normal que faz 90 graus com a superfície naquele ponto, assim como podemos fazer o mesmo raciocínio para o ponto inferior. Existe aqui uma reta normal à superfície neste ponto, e essas retas estão aqui representadas, delimitando também os ângulos de incidência e de reflexão para cada caso separadamente. Veja que aqui em cima, este ângulo de incidência será igual a este ângulo de reflexão, de acordo com a segunda lei. E
Também de acordo com a segunda lei, este ângulo de incidência aqui de baixo será igual a este ângulo de reflexão aqui também na porção inferior. Portanto, podemos aplicar as leis da reflexão para superfícies irregulares também. No entanto, precisamos fazer essa análise ponto a ponto. Pensando na primeira lei da reflexão, podemos dizer que, para superfícies irregulares, ponto a ponto, o plano de incidência corresponde ao plano de reflexão. Lembrando sempre que, se tivéssemos uma superfície plana, todos os pontos seriam iguais ao longo dessa superfície e todos eles obedeceriam às leis da reflexão da mesma maneira. Para a superfície irregular, esse comportamento é individual para cada ponto de incidência nessa superfície. Muito bem, podemos agora fazer alguns exercícios relacionados à reflexão luminosa. O primeiro exercício diz o seguinte: o ângulo entre o raio refletido e o raio incidente é 72 graus. O ângulo de incidência é... Pessoal, vamos representar essa situação. Temos aqui uma superfície de separação entre o meio 1 e o meio 2. Fazemos a incidência de um raio luminoso nesta superfície, conforme representado. Sabemos que haverá um ponto aqui, de incidência, e a partir dele podemos traçar o raio refletido. Temos aqui o raio incidente, o raio refletido, e podemos traçar, a partir do ponto de incidência, uma reta que seja normal à superfície, ou seja, que forme com ela um ângulo de 90 graus. Aqui está a nossa reta normal. O que a questão diz é que o ângulo entre o raio refletido e o raio incidente é de 72 graus. Então, isto tudo vale 72 graus. A questão deseja saber o ângulo de incidência. Lembrando que o ângulo de incidência é formado entre o raio incidente e a reta normal, enquanto que o raio refletido é formado entre o raio refletido, logicamente, e a reta normal. Temos aqui o ângulo de reflexão. Porém, aprendemos, de acordo com a segunda lei da reflexão, que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Veja só, se esses dois coleguinhas são iguais e a soma deles é igual a 72 graus, podemos então dizer que cada um deles vale a metade disto. É como se aqui nós tivéssemos uma bissetriz, não é mesmo? Então nós temos 36 graus para o ângulo de incidência e 36 graus para o ângulo de reflexão, o que nos dá, com certeza, como resposta, a letra C de cirrose. Muito bem, próxima questão. O ângulo entre um raio de luz que incide em um espelho plano, que interpretaremos como uma superfície refletora, e a normal à superfície do espelho, conhecido como ângulo de incidência, é igual a 35 graus. Vamos lá. Temos aqui a nossa superfície refletora, separando dois meios, 1 e 2, fazemos a incidência de um raio luminoso nesta superfície, colocamos aqui o ponto de incidência, haverá reflexão, logicamente, cá está o raio refletido, cá está o raio incidente. De acordo com a questão, o ângulo formado entre o raio incidente e a normal à superfície do espelho, conhecido como ângulo de incidência, é igual a 35 graus. Aqui temos 35 graus. Muito bem. Para esse caso, o ângulo entre o espelho e o raio refletido é igual a... Queremos descobrir qual é o valor do ângulo entre o raio refletido e a superfície refletora.
Note que, de acordo com a segunda lei da reflexão, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Então, aqui nós temos 35 graus também. Note que a reta normal e a superfície S são perpendiculares entre si. Portanto, aqui nós temos 90 graus. Se aqui nós temos 35, x será a mesma coisa que 90 menos 35, ou simplesmente o que falta para completar 90 a partir de 35, não é mesmo? Portanto, temos aqui exatamente 55 graus, que nos dá a resposta letra D de diarreia, e perceba que esse ângulo naturalmente aparece aqui também. Próximo exercício. Um raio de luz Rzinho incide sucessivamente em dois espelhos planos E1 e E2. É realmente isso que acontece. Esse raio de luz incide no espelho E1, sofre reflexão e acaba por incidir no espelho E2. E aqui nós temos a nova reflexão. Muito bem. Diz aqui a questão que esses dois espelhos planos formam entre si um ângulo de 60 graus. Conforme podemos perceber, é o ângulo entre as duas superfícies refletoras. Nesse esquema, o ângulo alfa, que é este ângulo daqui, formado entre o segundo raio refletido e o segundo espelho, é igual a... Vamos lá, por partes com muita calma. O primeiro passo é partir de algo que já conhecemos. Sabemos que o ângulo formado entre esse raio incidente e o primeiro espelho, a primeira superfície refletora, é de 50 graus, informação trazida pela figura. Agora, podemos imaginar o seguinte: vamos traçar uma reta normal a esse primeiro espelho, ao espelho E1. Temos aqui uma reta que forma 90 graus com essa superfície. Muito bem. Isso vale para esse lado também. Portanto, se aqui nós temos 50 graus, nós temos aqui o que falta para 90. Temos aqui 40 graus. Veja que esse é o ângulo formado entre o raio incidente e a reta normal. Portanto, este é o ângulo de incidência. Como sabemos, esse ângulo daqui, formado entre a normal e o raio refletido, é o ângulo de reflexão e, pela segunda lei da reflexão, ele deve ser igual ao ângulo de incidência. Portanto, aqui nós temos 40 graus também. Logicamente que este ângulo daqui é o que falta para completar 90 também. Então, ele seria 50 graus, pois 50 mais 40 temos um total de 90 graus. O legal é que agora nós temos condições de saber quanto vale esse ângulo daqui. E se você for bastante esperto, você vai perceber que esse é justamente o ângulo alfa. Afinal, podemos traçar também uma reta normal com a superfície de E2 a partir deste ponto de incidência. Temos aqui mais uma reta normal. Bacana! Aqui nós temos um ângulo de incidência e aqui nós temos o ângulo de reflexão. Note que esses ângulos são iguais de acordo com a segunda lei da reflexão. Portanto, pessoal, este ângulo que chamamos de alfa vai ser a mesma coisa que 90 graus menos o ângulo Rzinho, enquanto que esse ângulo daqui vai ser a mesma coisa que 90 graus menos o ângulo Izinho. Como Izinho e Rzinho são iguais, então esses ângulos são 90 graus menos a mesma coisa. Portanto, nós temos que eles são iguais, semelhantes. Veja só, podemos verificar isso facilmente. Perceba que todo triângulo tem como soma interna de seus ângulos 180 graus. Aqui nós temos 50, aqui temos 60. 50 mais 60, 110 graus. Portanto, este ângulo é o que falta para 180. Temos aqui 70 graus. Veja que aqui temos um ângulo reto, né?
Portanto, se aqui é 70, aqui é 20. Pela segunda lei da reflexão, aqui também são 20 graus e, como o total aqui é 90, o ângulo alfa só pode valer 70 graus, conforme prevemos. A nossa alternativa correta é a letra B, de bronquite. Muito bem. Vamos agora para a última questão, que tem um raciocínio semelhante a este. Um estreito feixe F de luz incide no espelho plano A, conforme a figura, sofrendo uma reflexão em A e outra em B. Podemos afirmar corretamente que o feixe refletido em B é... Vamos lá, vamos olhar para a figura com muita calma. Aqui nós temos o ângulo entre o raio incidente e a superfície A. Podemos traçar aqui uma reta normal, a superfície A, e nós sabemos que este pequeno ângulo daqui é o complemento para 90 graus, ou seja, temos aqui 30 graus. Muito bem. Logicamente que esse raio luminoso sofrerá reflexão. E nós podemos dizer, pessoal, que esse ângulo aqui de reflexão, formado entre o raio refletido e a normal, é igual ao ângulo de incidência. Portanto, temos aqui 90 graus no total e esse carinha vale 30 graus. Muito bem. Se o total é 90 graus, esse carinha aqui de baixo também vale 60 graus como o seu superior. Veja que aqui nós temos um triângulo e a soma dos ângulos internos de um triângulo é de 180 graus. 60 mais 90 temos 150, portanto, aqui nós temos um ângulo de 30 graus. Muito bem. Veja que esse raio será refletido aqui. Legal. E aí nós podemos traçar uma reta normal, mais uma vez, para definir esses ângulos. Muito bem. O ângulo de incidência, nesse caso, é o que falta para 90, né? Temos aqui um ângulo reto. Então, se aqui é 30, esse carinha é 60. E esse carinha, que é o ângulo de reflexão, também vale 60 graus. Observe, então, que esse ângulo menor aqui de baixo é o que falta para 90. Portanto, ele também vale 30 graus. Muito legal. Vamos olhar agora as alternativas. A letra A fala que o feixe refletido em B é perpendicular a F. Não, nós não temos uma formação de 90 graus entre esse carinha e esse carinha. A letra B fala que ele faz um ângulo de 30 graus com F. Veja só, F vem para cá, 60 graus em relação à vertical, e 30 graus em relação à horizontal, como podemos perceber aqui. O que a gente verifica, pessoal, é que esse carinha, esse raio refletido, ele sai assim. Ele também forma 30 graus com a horizontal e ele também forma 60 graus com a vertical, logicamente. Portanto, eles não são inclinados de 30 graus entre si, não. Na verdade, eles não possuem inclinação relativa. Eles são paralelos. A gente pode marcar com certeza a letra C de cirrose. A letra D menciona que ele faz um ângulo de 60 graus com F, né? Mas acabamos de ver que não existe inclinação alguma entre esse cara e esse coleguinha. Beleza? Pessoal, muito obrigado por acompanhar até aqui. Qualquer dúvida, deixa nos comentários, deixa um gostei, se inscreve no canal, compartilha essa aula e até a próxima!